Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor João e no vídeo de hoje vamos dar continuidade à série do canal chamada Vídeo Conceito, com o terceiro vídeo. Essa aqui é uma série que os vídeos são curtos e rápidos e o objetivo é apresentar aqui conceitos importantes para o entendimento da química. Nesse vídeo vamos falar sobre o mol, que é um conceito que a gente escuta bastante na escola e por vezes não fica muito claro qual é o seu real significado. Então vamos falar aqui sobre o conceito definição de mol. Vou deixar os dois vídeos anteriores dessa série Vídeo Conceito aí no card em cima e no link na descrição. Então vamos lá. Então, para falar do conceito de mol, vamos lembrar que nós conhecemos e utilizamos termos que são utilizados para quantidades definidas. E essas quantidades, a gente conhece alguns termos aqui, como por exemplo, unidade, dezena, centena, dúzia. Cada termo desse já vem à nossa mente uma determinada quantidade previamente definida. Por exemplo, se a gente pergunta aqui o que é uma dúzia, automaticamente vem à nossa mente uma quantidade de 12 unidades. Normalmente é relacionado a ovos, né, essa dúzia, mas pode ser uma dúzia de qualquer coisa. O ponto aqui é que uma dúzia corresponde a 12 unidades de alguma coisa. Então, uma dúzia é um termo utilizado para corresponder aí a 12 unidades. Assim como o que seria uma centena? Uma centena seria 100 unidades. Por exemplo, aqui 100 unidades desses quadradinhos aí, nós temos uma centena de quadradinhos. Então, uma centena equivale a 100 unidades. Então, a gente sabe que existem esses termos aí que fazem referência a uma quantidade definida, assim como o mol. O mol também é uma quantidade definida, só que de moléculas, certo? O mol é uma quantidade definida de moléculas. O que é uma molécula? Antes de eu falar para você quanto que vale um mol. Uma molécula é quando a gente tem aqui um agrupamento de átomos, tá? Então, a molécula é a união de dois ou mais átomos. Por exemplo, aqui a molécula de água. Então, aqui na molécula de água, nós temos aqui um total de 3 átomos, que são 2 átomos de hidrogênio ligados aqui a um átomo de oxigênio. Isso aqui, quando a gente analisa o conjunto, como um todo, isso aqui é uma molécula. Então, a molécula é um conjunto de átomos, e quando a gente fala de mol, o mol ele equivale a uma quantidade definida de moléculas. E o mol equivale a quantas moléculas? Então, a gente sabe que uma dezena corresponde a 10 unidades, uma dúzia corresponde a 12 unidades, uma centena corresponde a 100 unidades, e o mol equivale a quantas unidades de moléculas? O mol equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Esse aqui é o chamado número de Avogadro. O número de Avogadro é a quantidade correspondentes a 1 mol. Esse número de 6,02 vezes 10 elevado a 23, se a gente for analisar ele aqui em números absolutos, ele corresponde a um total aqui de 602 sextilhões de moléculas. 602 sextilhões de moléculas. Colocado aqui em base 10, vai dar aqui os 6,02 vezes 10 elevado a 23. Essa é a quantidade que corresponde a 1 mol. Então, quando a gente fala de 1 mol, a gente está falando dessa quantidade aqui, certo? Que a gente pode estar usando para moléculas. Então, seria essa quantidade aqui desse H2O, que é o correspondente a uma molécula de água. Então, pegando a quantidade de água nessa quantidade de moléculas, a gente tem um total de 1 mol. Aí a gente vai ver aqui num outro vídeo conceito quanto que esse 1 mol aqui pesa, que é a massa molar, a massa de 1 mol, o volume ocupado por 1 mol. Tudo isso a gente vai ver em outro vídeo conceito, certo? Então, 1 mol pode ser utilizado tanto para moléculas, quantidade de moléculas, quanto para quantidade de átomos. Se a gente analisar aqui o átomo individualmente, não mais aqui uma união de átomos formando moléculas, mas se a gente avaliar aqui o átomo individualmente, como por exemplo aqui o átomo de carbono, a gente pode ter também 1 mol de átomos. 1 mol de átomos vai equivaler àquela mesma quantidade.
1 mol corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então isso aqui vale tanto para moléculas quanto para átomos, e ainda a gente pode utilizar a quantidade de mol para definir a quantidade de íons. A gente vai ter um vídeo conceito para explicar o que vem a ser os íons, tá? Que são essas espécies aqui que apresentam carga. Vou estar explicando para você de onde vem essa carga aqui, tá? No outro vídeo conceito. Mas isso aqui é um íon. E quando a gente fala de íons, nós podemos também determinar a quantidade em mol desses íons. 1 mol corresponde a quantos íons? É aquela mesma quantidade constante de Avogadro. 1 mol corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 íons. Então esse aqui é o número de mol se a gente estiver analisando a quantidade de moléculas, quantidade de átomos ou quantidade de íons. Isso aqui é 1 mol, é uma quantidade definida, assim como uma dezena, uma dúzia, uma centena, é uma quantidade definida também, só que de moléculas, átomos ou íons. E essa quantidade equivale à constante de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like para me ajudar aí a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Deixe a sua sugestão aí para os próximos vídeos conceito e eu aguardo você aqui na próxima aula. Beijo no seu coração e até a próxima.